Fala, torcedor tricolor, tudo bem com você? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo, né? Ver o que a mídia esportiva tá falando do nosso amado São Paulo Futebol Clube aí. Pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve e deixa seu like aí, mas sem mais relações, vamos acompanhar o vídeo. Após o empate por 2-2 fora de casa contra o Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques, o São Paulo não teve tempo para descanso não. Até porque no próximo sábado tem clássico importante contra o Corinthians aqui no Morumbi. Por isso, o técnico Hernan Crespo, a comissão técnica e os jogadores já se reuniram desde amanhã desta quinta-feira para tentar acelerar essa preparação para este jogo fundamental para o São Paulo, porque, claro, é um clássico e também pelas condições que a tabela do Campeonato Brasileiro oferece. Quem deve continuar como desfalque é Lucas Moura. Ele ainda segue um cronograma individualizado de trabalho no joelho direito para voltar recuperado 100%. A expectativa é, por enquanto, sem um prazo determinado para que ele volte a jogar. Mas para que não sinta mais incômodo, a ideia é que pelo menos mais 2 semanas o Lucas faça cronogramas individualizados de trabalho para depois, na temporada, conseguir ajudar o São Paulo com mais assiduidade, sem poder desfalcar em outras oportunidades. Pelo menos o técnico Hernan Crespo não tem outros novos desfalques, outros grandes desfalques e preocupações para esse jogo contra o Corinthians. Afinal, vai ser o seu reencontro com a torcida do São Paulo. Retornou ao Morumbi depois de 4 anos, atuou as 2 primeiras partidas fora de casa e agora vai ter a chance de encontrar o seu torcedor com promessa de casa cheia. Mais de 35 mil ingressos foram vendidos antecipadamente até a noite desta quinta-feira e o São Paulo precisa muito da torcida, até porque está muito perto da zona de rebaixamento. É só o 16º colocado no Campeonato Brasileiro, está um pontinho do Vitória e até aqui só ganhou 2 partidas de 14 na verdade, na competição. Quer dizer, o São Paulo precisa vencer, não só por ser um clássico, mas para tentar se afastar um pouco deste pesadelo do rebaixamento. Tentaria com o mesmo time contra o Corinthians? Éder, cara, assim, não é tão simples, mas é um gosto pessoal. Para essa formação, para mim, o Cédric não corresponde nessa função. O Cédric, na linha de 4, ele vai muito bem ali, ele é aquele jogador que faz o simples bem feito, mas dessa posição específica espera-se mais. Ah, mas o São Paulo não tem, né? Não tem da posição. Mas nem sempre o jogador dessa posição precisa ser um lateral direito. Pode ser um atacante. Pode ser um Ferreirinha. Pode ser um Lucas Ferreira. Ousado demais. Tô jogando em casa. Ah, mas contra o Corinthians. Eu ia falar, desculpa. Não me interessa. Porra, eu tô jogando em casa com 50 mil pessoas. Mano. Eu tenho que fazer o cara pensar, opa, peraí, os caras vão vir para cima aqui, né? Provavelmente joga o Bidu, não sei se ele tá suspenso, desculpa. Joga o Bidu, opa, peraí, eu tenho que ficar esperto porque é um atacante que tá aqui, não é o Cédric. Porque o lateral esquerdo que vem jogar contra o São Paulo hoje, nessa formação, o cara fala, porra, o Cédric é tranquilo, ele vai pegar a bola e jogar lá na frente, como ele fez diversas vezes, a maioria das vezes, jogando lá na frente, procurando espaço, procurando o André, procurando o Luciano, procurando alguém que infiltrasse nas costas. É isso. Então, pro cara, isso é muito tranquilo. Você colocar um atacante ali, e o atacante que tem a responsabilidade, quando joga na linha de 4, na segunda linha, de fazer esse movimento ali na lateral. Né? Então, e mesmo a esquerda, ele já falou ontem na entrevista coletiva que ele começa essa passagem dele pelo São Paulo pensando mais de trás para frente, preparando, e ele elogia o Enzo nesse sentido, que defensivamente ele vai melhor do que o Wendel, mas eu vejo ali uma possibilidade do Wendel. O que tá me incomodando um pouquinho ainda nessa estrutura tática são os alas. São os alas. Certeza que eu mudaria? Não. Mas pensaria muito, trabalharia muito durante esses 2 dias, conversaria muito com as possibilidades que viriam à minha cabeça. A primeira, Lucas Ferreira, para fazer essa função. Mas pensaria muito mesmo. Conversaria, treinaria, testaria com essa possibilidade. O meio de campo, acho que manteria. Eu gostei muito do Bobadilha. Bobadilha coloca uma dúvida aí na cabeça dele agora, incrível, né? Que estava consolidada a dupla ali com Pablo e Alisson, e agora bota essa dúvida na cabeça dele. O Oscar, enquanto teve pulmão, também acho que fez um bom jogo, conseguiu distribuir bem o jogo. Né? É claro que do Oscar,
a gente espera coisas diferentes, a gente espera aquele passe decisivo, a gente espera, né? Mas ele conseguiu, junto ali com os volantes, controlar o jogo, distribuir, né? Aquele jogo apoiado que ele gosta, enfim, se movimentou, procurou espaço nas costas dos volantes adversários, enquanto tinha caixa. Depois, e aí que fica o grande questionamento, que, assim, ele não vai aguentar jogar o jogo todo. Quem entraria? É um atacante? É o Ferreirinha? É o Rodriguinho? Essa que é a grande, acho que é a grande dúvida que martela a minha cabeça, e você imagina do Crespo. Né? Acho que tem algumas dúvidas, né? Ontem foi o Rodriguinho que entrou para tentar fazer essa função. O André Luiz lembrou aqui no chat Mas do antes Mike. não, né, Éder? Antes não, né? Não, antes não. Quando saiu o Oscar, entrou o Ferreirinha, certo? Foi isso, né? O Rodriguinho entrou só depois, certo? No lugar do Luciano depois. Isso. O André Luiz falou aqui do Mike, ele lembrou do Mike aqui no chat. O Mike, de fato, pode ser uma opção. Eu acho que até encaixaria para essa função do Cédric aí mais solto. Mas o Mike sofreu aquela lesão jogando no Sub-20 e era a previsão de até 2 meses fora. Então tá acabando o período aí, pelo menos mais uma semana, 2, para a gente poder ter o Mike de volta aos treinos. Eu não citei ele por causa disso, Éder. Não citei o Mike por causa disso. E acho que o Lucas Ferreira também, na verdade, o São Paulo fala em dores no quadril, mas o que eu ouvi é que foi uma pequena lesão que o Lucas Ferreira sofreu, uma contratura, usaram esse termo. Então não sei se ele está ainda 100% para poder jogar como ala, por exemplo, que é um cara que a gente sabe que vai correr mais do que ele, apesar de que o ponta como ele já corria bastante, né? Mas enfim, a gente não tem essa exata certeza de como está a situação do Lucas Ferreira, até porque o banco do São Paulo é muito curto, né? Então bobeou, tem que ir pro banco, porque, ô Arnaldo, o que você faria pensando agora no jogo contra o Corinthians? E já antecipando o nosso próximo tópico, é Luciano e mais 10? Vamos lá. Eu não faria muita coisa, não. Eu acho que, para quem está chegando agora, e vem de uma boa partida, eu acho mais importante consolidar algumas ideias do que tentar avançar, sobretudo quando você não tem boas opções, que é o caso do São Paulo, esse ano, né? Eu só lamento, de fato, que o Wendel tenha decepcionado tanto a todos, que ele não é considerado... Nós estamos discutindo a ala direita, e na mesma entrevista o Crespo fala da ala esquerda, até uma pergunta lá do Alexandre Salvador sobre o Wendel, ele fala, o Wendel é um jogador mais ofensivo, né? Ele fala com carinho, mas assim, o Wendel com o Zubeldia, ele deixou o Zubeldia umas 20 vezes na mão. Para um jogador com o lastro que ele tem, né, de seleção brasileira, não só no aspecto defensivo, mas muitas vezes por não suportar o jogo em todos os aspectos, ou físico ou mental. Quando o Palmeiras bateu a cabeça, não foi nem concussão. Não dá para continuar, professor. Tchau. Ele não acabava um jogo. Esse, num esquema com 3 zagueiros, seria mais indicado do que o Enzo. Por que o Enzo joga com o Zubeldia e com o Crespo? Porque é mais confiável, que deixa tudo no campo. Que ele só vai sair do campo se alguém der fuzilar ele, né? O São Paulo faz todas as trocas. Ontem ele correu atrás do Hurtado, do Natan, do Lucas Barbosa, do Vinicinho, né? O Seabra ia trocando o cara do lado direito, ou a dupla do lado direito, e o cara correndo que nem um condenado. E ele não se defendeu só não, como disse o Renan, desta vez. Ele finalizou umas 3 vezes com perigo. Ele passou a bola para o André Silva no primeiro tempo, quase foi o segundo gol. Então ele fez um jogo gigante na minha visão. O Wendel, ou ele entra numa dedicação similar, ou ele vai ficar sempre atrás, para parodiar o Renan. E acho que no início o técnico se cerca dos mais confiáveis, sabe? Daqueles caras que você sabe que eles vão entregar tudo, que vão errar menos. E o Cédric é um cara que erra menos, né? No aspecto defensivo. E a mudança no meio da dupla de volantes, eu acho que já foi uma certa ousadia, mas ele faz essa mudança muito por conta do que o Renan está falando. Porque acho que ele sentiu que com a linha de 5 atrás, ele estava mais... E com o Oscar juntando com os outros 2 volantes, ele estava mais
seguro para fazer essa transição e tomar a iniciativa do jogo a partir desse trio do meio, né? Então eu não mexeria, assim, o São Paulo precisa contratar alguém para concorrer com o Cédric. E talvez não seja o Mike, não seja o Igor Felisberto, não seja o Ângelo. A gente fica supondo situações que a gente não sabe se normalmente são... O reserva do Oscar era o Matheus, certo? Reserva, começou a Libertadores, o Matheus já não tá mais. Os caras colocam o jovem para vender o jovem nesse ano, é uma coisa clara. Não é para um ganho esportivo, né? Então é uma situação muito difícil, né? Então acho que no início ele vai se cercar dos mais confiáveis. É curto, como você falou, Éder. O banco do São Paulo chega a ser curioso, né? Você tem o Negruti e o Luan, o Patrick e o Wendel, né? Tipo, são duplas com mais ou menos, né? O Negruti e o Luan são mais ou menos a mesma função, né? E aí a gente fica intrigado, como é que vai lá os dois meninos das pontas, vão jogar no Sub-20, o time já estava eliminado. Cara, essas questões administrativas, eu acho que é por isso que o Crespo não entra nelas, sabe? Porque é tanta complicação no São Paulo para entender os critérios dessa direção no ano tão complexo. Porque hoje a gente percebe, com a troca de treinador, que quem manda na base, na estratégia da base, não é o treinador, né? Não é o treinador. Qual foi a nossa primeira live do ano? O Éder estava nos Estados Unidos. O treinador queria levar a base para a pré-temporada. A direção queria ganhar a Copa São Paulo. Agora, a direção queria classificar o time entre os 8 do Sub-20. Não classificou. E olha, Éder e Renan, se o Rian é o fato lamentável da semana. Putz, como eu senti esse negócio. Se o Rian lesiona o joelho contra o Palmeiras em Barueri na quarta passada, cai a diretoria. Cai a diretoria. Né? É que ele lesionou num treino no profissional na grama natural. Mas não faria o menor sentido o Renan estar jogando naquele jogo com um elenco tão curto com o técnico recém-chegado. Porque não é só o cara estar jogando, ele perde o treino no dia seguinte, né, Renan? No treino no dia seguinte do Palmeiras, o Crespo descobriu que o Luciano estava suspenso. Podia ter sido o Rian no lugar do Luciano. Ele não pôde treinar. Ele veio do jogo na noite. Jogou 90 minutos. São detalhes. O Luciano em mais 10, Éder, é isso, cara. Porque o Luciano, cara, ontem teve um detalhe que me chamou muito a atenção envolvendo o Luciano, que é no cara ou coroa lá, hoje você ouve o árbitro falando, né? Os capitães eram 2 goleiros, o Cleiton e o Rafael. Aí o árbitro, que aliás foi bem o árbitro, deixa correr, esse árbitro às vezes ele vai bem. Aí qual é o seu interlocutor? Ele pergunta para o goleiro que eles escolhem um segundo, né? Que possa falar com o juiz. O Cleiton, evidentemente, o Gabriel, que o Renan conhece bem, que era da posição dele, que o Gabriel rodou Corinthians, Palmeiras e tal. Então é isso daí, né, galera? São Paulo aí, né? Enfrentou o time do Bragantino aí. O Arnaldo, o Renan, analisando como que o time jogou, né? Eu confesso para vocês que gostei muito da forma com que o time jogou. Por quê? Porque da forma com que o time jogou, mostrou que sim, que o São Paulo pode enfrentar para mim qualquer time ali no mano a mano. Não é preciso jogar como jogou contra o Flamengo. Quando o Crespo foi daquela forma contra o Flamengo ali, ele passou uma mensagem totalmente errada. Totalmente errada. Eu dou sempre o exemplo do Dorival. O Dorival, quando chegou, ele tinha um elenco pior do que o do Crespo. E o que ele falou? Nós vamos ser campeões da Copa do Brasil. Se o Crespo ficar dosando a cabeça dos caras com um minimalismo, temos que jogar fechado contra o Flamengo, temos que... Cara, esses jogadores aí vão ficar acostumados com jogos pequenos. E a gente sabe, a gente, queira ou não, tá umas oitavas de final de Libertadores e tá em umas quartas ou oitavas da Copa do Brasil, aí contra o Atlético Paranaense. Então é de suma importância o São Paulo saber que, independente de não ter um time de ponta, com peças e jogadores de ponta, a gente tem um time, tem um coletivo. Então é muito importante que o Crespo dose isso na cabeça dos atletas para fazer
até eles desempenharem e jogar melhor, porque é aquele exemplo que o Cicinho dá, né? Soldado vai pra guerra e o capitão fala: "Ó, vocês vão pra guerra pra morrer", o cara já vai desanimado. Então não é dessa forma que tem que conduzir o time, né? Eu gosto muito do treinador que trabalha com o psicológico, que dosa o psicológico dos atletas e que tem esse poder, né? É aquela velha história, um jogador mediano, quando ele tá do lado de um jogador bom, de um craque, ele acaba ficando um jogador bom também. Agora, se você é um treinador e você já chega colocando os jogadores para baixo ali, você vai fazer com que os jogadores fiquem embaixo, né? Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!